A passagem de hoje é Gênesis 35, 16, 22. Vamos ler juntos. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Mas seu pai o chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Éfrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então, partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó. Amém. Nesta manhã, compartilharei a graça de Deus, sob o título Raquel morre, e Rúben perde a primogenitura. Estamos a meditar no último trecho da história de Jacó. Jacó foi um homem que enfrentou inúmeras provações e dificuldades em sua vida. Seu pai, Isaque, em comparação, teve um casamento tranquilo, e com exceção do conflito por causa dos poços, viveu uma vida serena, sem grandes crises ou dificuldades. Por outro lado, não seria exagero dizer que toda a vida de Jacó foi uma aventura. Ao longo de sua vida, ele passou repetidamente por provações que a maioria das pessoas talvez enfrente apenas uma vez, e sempre a superou. Quando dizemos superou, o que ele superou é importante para nós, que temos fé. Não se trata de uma vitória na luta contra Esaú ou Labão. Quando dizemos que a vida de Jacó foi uma vida de vitória, de triunfo, referimos-nos a uma vitória sobre si mesmo. A vida de Jacó foi um caminho de crescimento e amadurecimento, no qual ele lutou contra seus próprios limites e fraquezas, e ao vencer essa luta, pôde avançar. O texto de hoje começa com alegria, avança para a tristeza e, por fim, leva-nos à indignação. No entanto, todas essas emoções coexistem de forma contraditória. Primeiro, a alegria. Um filho nasceu. Vamos ler juntos os versículos 16 e 17. Depois partiram de Betel. E quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz, em meio a grandes dores. No auge das dores do parto, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você terá mais este filho. Amém. Raquel está em trabalho de parto de seu segundo filho, aquele que ela tanto desejara. Após o nascimento do primeiro, foi ela quem lhe deu o nome de José, que significa acrescentar. Lerei para vós, Gênesis 30, versículo 24. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Amém. Ela deu ao seu primeiro filho o nome de José, com o anseio: Senhor, dá-me outro filho, acrescenta mais um. Agora, esse desejo cumpria-se, e o irmão de José nascia. No entanto, a alegria da realização desse desejo não durou muito, pois Raquel morreu devido às complicações do parto. O nascimento e a morte, ocorrendo simultaneamente, fazem-me pensar se isso já não estava prenunciado. Anteriormente, Raquel dissera algo semelhante. Está em Gênesis 30, versículo 1. Lerei também essa passagem. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Amém. Raquel disse a Jacó: Dê-me filhos. Se tivesse parado por aí, teria sido apenas um lamento. Mas ela continuou com uma ameaça velada: Se não morrerei. Nas palavras de Raquel, o nascimento e a morte coexistem. Ela expressa o seu anseio pela maternidade com a palavra extrema morte. Contudo, esta não é uma boa forma de se expressar. Nós também, no nosso dia a dia, por vezes dizemos: vou morrer, como um vício de linguagem. Esse tipo de hábito de falar negativamente não é bom. Definitivamente não é bom. Como as palavras têm o poder de se tornar realidade, é prudente ter cuidado e abster-se de palavras negativas ou extremas. Humanamente,
Se pensarmos no sentimento de uma mulher que não podia ter filhos, as palavras de Raquel são mais do que compreensíveis. Mas chegar ao ponto de dizer, morrerei, de mencionar a morte, não é de todo bom. É difícil afirmar que foi exatamente por causa dessas palavras, mas assim como Raquel uniu o parto e a morte em sua fala, também na sua vida o parto e a morte ocorreram simultaneamente. A alegria de dar à luz um filho cruzou-se com a tristeza da morte. Antes mesmo de poder desfrutar plenamente da alegria de ter um filho, ela enfrentou a tristeza da morte. Raquel, ao morrer, dá ao filho recém-nascido o nome de Benoni. Ben significa filho e Oni significa tristeza. Assim, ela morreu nomeando-o filho da minha tristeza. Ao ouvir esse nome, Jacó mudou-o para Benjamim. Ben significa filho e Yamin significa mão direita. Desse modo, o filho mais novo, o 12º, recebeu o nome de filho da mão direita, um símbolo de força e retidão. Benjamim, como último filho de Jacó, desempenhará um papel muito importante na história de José, que se desenrolará mais tarde. No entanto, ele é um menino que nasceu em meio à dor. O lugar do seu nascimento tornou-se o lugar da morte e do túmulo de sua mãe. Assim, em vez de o seu nascimento ser um motivo de alegria e bênção, tornou-se uma lembrança trágica, para sempre associada à morte de sua mãe. Após esta história, onde o nascimento e a morte se cruzam, que história se desenrola a seguir? Uma história muito desconcertante e chocante. Vamos ler juntos o versículo 22. Enquanto Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Amém. O versículo 22 relata esta história chocante de forma sóbria. Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel, ou seja, Jacó, soube disso. Israel, tal como no incidente anterior com Diná, também desta vez, não demonstra qualquer sentimento. Apenas permanece em silêncio. Por que razão Ruben comete subitamente tal ato? Seria simplesmente por um desejo sexual depravado? Não necessariamente. Na verdade, a razão pode ser muito mais complexa. A ação de Ruben contém uma forte intenção política. Para sermos diretos, Ruben, ao fazer isso, está a transmitir uma mensagem tácita. Eu sou o primogênito. Eu sou agora o chefe desta casa. Pois Bila era a serva de Raquel, não a de Lia. Com a morte de Raquel, a esposa amada de seu pai, a questão de quem preencheria o seu lugar tornou-se uma preocupação na família. Sendo o lugar de Raquel, era muito provável que a sua serva fosse a próxima a ocupá-lo. Se isso acontecesse, Lia e os seus filhos seriam novamente deixados de lado. Ao deitar-se com Bila, Ruben tentou impedir isso. Foi uma forma secular e pecaminosa de se antecipar, para que seu pai não preenchesse o vazio de Raquel com Bila. Dessa forma, a sua mãe, Lia, poderia ocupar o lugar vago de Raquel, e, naturalmente, os filhos de Lia poderiam assegurar a liderança na casa. Além disso, este ato pode ser interpretado como um desafio à autoridade paterna. Foi uma forma de declarar: eu sou agora o chefe desta casa. Onde mais encontramos uma história como esta? Em 2 Samuel, capítulo 3. Mais tarde, se tiverem tempo, leiam, por favor, 2 Samuel, capítulo 3. Após a morte do rei Saul, o seu filho, Isbosete, governou brevemente o norte de Israel. Naquela época, o comandante do exército, Abner, teve relações com uma concubina de Saul. Isbosete repreendeu-o por isso, e a relação entre os dois rompeu-se. A razão pela qual Isbosete desaprovou a relação com a concubina de seu pai foi que tomar uma mulher do rei tinha o significado de cobiçar o trono. Ou seja, ao tomar a concubina de Saul, Abner agia como se estivesse a cobiçar o trono e a posição de Isbosete. A casa de Jacó não era uma família real, mas tomar a mulher do pai era uma mensagem tácita que dizia: o tempo do meu pai já passou. Toda a autoridade desta casa agora me pertence.
foi a forma de Rúben dizer: eu sou o chefe desta família. Como primogênito, eu governarei esta casa. Mais tarde, a lei prescreveria a pena de morte para tal ato. Este ato chocante de Rúben pode, assim, estar relacionado com a política familiar. Era uma forma de solidificar a sua posição como primogênito e uma demonstração de força, como se dissesse: a era do meu pai está a chegar ao fim. Passa-me a autoridade sobre esta casa. Em suma, foi uma mensagem que dizia: eu sou o primogênito. Mas, paradoxalmente, foi por causa deste ato que Rúben foi privado do seu direito de primogenitura. A partir de então, a narrativa de Gênesis não se concentra em Rúben, mas em José. Não Rúben, que era e queria ser o primogênito, mas José, que estava quase no fim da linhagem, torna-se o centro da história. Pouco antes de morrer, Jacó, ao abençoar os seus filhos, revela claramente este facto. Lerei para vós Gênesis 49, versículos 3 a 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, ni serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então, o contaminaste, subiste à minha cama. Amém. Jacó lembrava-se claramente. Ao recordar o que Rúben fizera, quando finalmente abençoou os seus filhos, a bênção de Rúben não terminou como uma bênção. Depois dela, foi proclamada a maldição: não terás a primazia. A sua tentativa de se afirmar como primogênito, pelo contrário, resultou na sua queda e ruína. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o ponto central de Gênesis é a soberania de Deus, o governo de Deus. Em oposição à soberania de Deus, vemos repetidamente a manifestação da cobiça humana. Raquel proferiu palavras extremas como: se eu não tiver filhos, morrerei. No momento em que ela morre após dar à luz, não podemos deixar de nos lembrar dessas palavras. Nem o nascimento nem a morte acontecem pela vontade do homem. Rúben comete um ato terrivelmente pecaminoso e chocante para se tornar o primogênito. Mas por causa disso, acaba por perder o seu direito de primogenitura. Não há nada que se possa alcançar pela cobiça humana. Devemos crer que Deus realiza todas as coisas e confiar as nossas vidas a Ele. Nem o nascimento, nem a morte, nem o desejo de ser amado, nem o desejo de obter poder acontecem pela vontade do homem. Pelo contrário, tentar intervir com cobiça só leva a resultados mais distorcidos e trágicos. Amados, neste dia, vamos entregar tudo a Deus. E tenhamos muito cuidado para não pecar por cobiça desnecessária. Aquele que deseja dar-nos o que há de melhor é o nosso Deus, crendo que esse Deus nos dará o que há de melhor, e esperando nele, que o dia de hoje seja um dia de permanência sob o seu governo. Eu vos abençoo em nome do Senhor.